Boa tarde a todos. Maria Moraes, do canal Estudo do Livro de Urântia. Vamos estudar hoje o subdocumento 5, Ideias Errôneas sobre Deus. É o último subdocumento do documento 4, a relação de Deus com o universo. Boa tarde a todos e vamos então começar. A tradição religiosa é o registro imperfeitamente preservado das experiências dos homens sabedores de Deus, das eras passadas. Contudo, tais registros não são confiáveis como guias para a vida religiosa, nem como fonte de informação verdadeira sobre o Pai Universal. Tais crenças antigas têm sido invariavelmente alteradas pelo fato de o homem primitivo haver sido um elaborador de mitos. Então, veja bem, os livros antigos, apesar de algumas verdades que a gente encontra neles, a gente precisa fazer pesquisa, porque nem tudo que está escrito ali é verdadeiro, né? Então a gente precisa ler, mas com certo cuidado. Em Urântia, uma das fontes principais de confusão a respeito da natureza de Deus provém do fato de que os vossos livros sagrados não foram capazes de distinguir claramente as personalidades da Trindade do Paraíso entre elas próprias e nem entre as deidades do Paraíso e os criadores e administradores do universo local. Então, veja bem, Melquisedeque, quando esteve aqui conosco, Melquisedeque é um ser criado por Micael de Nebadônia, ministro divino. Quando ele esteve aqui conosco, ele veio trazer as verdades do Pai Celestial para nós, ele não conseguiu implantar essas verdades sobre o Pai Celestial, o Pai Universal, né? O máximo que ele conseguiu foi trazer os ensinamentos até os pais das constelações, que são os Altíssimos. Então ele está dizendo aqui para nós que os nossos livros sagrados não conseguiram dizer para nós quem são realmente as personalidades da Trindade, que a gente hoje já conhece, que é o Pai, Filho e Espírito Infinito, e também nem quem eram os filhos Micaéis, que hoje a gente já sabe que é uma ordem, de seres criados pelo Pai e o Filho, que se torna mãe, para gerir os universos locais, de um grande universo, de um super-universo como o nosso, Então, veja bem, no nosso super-universo, a gente tem 100 universos locais, E esses 100 universos locais, eles são administrados por Micael de Nebadon e pela ministra divina. Micael de Nebadon é da ordem dos filhos criados pelo Pai com o Filho que se tornou mãe, e a ministra divina é filha do Espírito Infinito, que representa a parte feminina do universo, Então essa confusão toda, os nossos livros antigos não conseguiram nos colocar corretamente o que queria dizer, o que é a Trindade, o que são os filhos criadores, quem é o Pai Universal, quem é o Filho Eterno, quem é o Espírito Infinito, Hoje, pelo livro de Urântia, nós temos isso bem definido na nossa cabeça, Durante as dispensações passadas de entendimento parcial, os vossos sacerdotes e profetas não conseguiram estabelecer com clareza as diferenças entre os príncipes planetários, os soberanos dos sistemas, os pais das constelações, os filhos criadores, os governantes do superuniverso, o Ser Supremo e o Pai Universal. Então, eles não conseguiram dizer para nós quem são esse pessoal todo do universo, Então, vamos agora aprender quem são essas pessoas, Olha, os príncipes planetários é da ordem dos Lanonandecs, criados no universo local para gerir, os planetas. Eles são dirigentes dos planetas, são soberanos dos planetas, E os soberanos do sistema são os Lanonandecs de primeira ordem, e a quem a gente conhece como Lúcifer, que foi o nosso soberano aqui até ele se rebelar.
Os pais das constelações são 3 Vorondadeques, são seres criados da ordem também do universo local de Micael de Nebadon, que a gente conhece como Jesus Cristo, né? E a gente conhece os pais das constelações como os Altíssimos, eles são 3. Os filhos criadores são os Micaéis, né? E as ministras divinas, que são filhas do pai, que se juntou com o filho que se tornou mãe e criou a ordem dos Micaéis. A gente tem 700 mil Micaéis nos 7 superuniversos, né? E as ministras divinas também, que são suas consortes, ou esposas, né? Os governadores do superuniverso. Quem são os governadores do superuniverso? São os anciãos dos dias. Em cada superuniverso, que são 7, em cada um tem 3. Então, ao todo, são 21. Né? E o Ser Supremo é a face de Deus, né? que rege os 7 superuniversos, e que a sua alma está sendo feita das almas de cada um dos seres humanos. O Pai Universal, a gente sabe quem é. A gente conhece aqui na Terra o Pai Universal como Deus, né? Muitas das mensagens de personalidades subordinadas, tais como os portadores da vida e várias ordens de anjos, têm sido apresentados nos vossos registros como sendo provenientes do próprio Deus. O pensamento religioso jurante ainda confunde as personalidades coligadas da deidade, da Trindade, com o próprio Pai Universal, de maneira a dar a todos o mesmo nome. Então, veja bem, né? Vamos repetir, quem é a Trindade? A Trindade é um bloquinho, né? Como se fosse uma pequena empresa, né? E que é representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Infinito, em conjunto os 3. Os 3 juntos é que formam a Trindade do Paraíso, né? E o Pai Universal é uma personalidade, é uma pessoa, né? Os coligados, por exemplo, ele falou aqui dos portadores de vida, né? Os portadores de vida são uma classe de seres criados também no nosso universo local, por Micael de Nebadon, né? Eles são responsáveis por plantar a vida num planeta, né? Num planeta virgem. Então eles escolhem, né, um lugar propício para que possa semear a vida. Aqui no nosso planeta parece que o melhor lugar foi na Baía de Hudson, e foram feitos vários experimentos. Por quê? Porque eles são da classe dos biólogos, né, dos descobridores da vida, né? Então, aqui foram feitos vários experimentos. Foi feito com a rã, foi feito com o cavalo, né? E o que deu mais certo foi os primatas, né? Que nós, como seres divinos, filhos do Pai Criador, também filhos netos do Pai Criador, né? Nós usamos os corpos de animais. Por quê? Porque a gente passa por todos os reinos, os 3 reinos elementais, a gente passa pelo reino mineral, passa pelo reino vegetal, chega no reino animal, e do reino animal a gente passa para o reino humano. E agora do reino humano vamos passar para o reino angélico. Então, nesse trâmite todo de passagem, o que acontece com a gente? Nós precisamos usar corpos para nos tornar identidade, né? Uma identidade, eu sou uma identidade para uma pessoa e aquela pessoa é uma identidade para mim. Então é necessário os corpos, né? As mônadas, que somos nós, né, na pureza, nós nos expressamos num campo chamado Anupadaka. E esse campo é onde ficam as mônadas, né? E depois ela faz uma vibração e vai construindo os corpos. E o melhor corpo que foi usado aqui para nós foi o corpo dos primatas, é o que deu mais certo. Então a gente foi se aperfeiçoando e chegamos agora aos corpos que temos hoje. Os povos de Urântia continuam sofrendo a influência de conceitos primitivos de Deus. Os deuses desencadeados na tormenta, que sacodem a terra na sua cólera e que derrubam os homens com a sua ira, aqueles que infligem o seu julgamento descontente na forma de penúria, de enchentes.
Estes são os deuses da religião primitiva, não são os deuses que vivem nos universos e que os governam. Tais conceitos são uma relíquia dos tempos em que os homens supunham que o universo estivesse sob o domínio e o controle dos caprichos de tais deuses imaginários. Esses deuses, gente, eles foram criados na religião na religião evolucionária. É uma religião que evolui com o homem. Então, à medida que o homem vai evoluindo, os deuses também vão melhorando, né? Até que chega uma religião revelada e ensina para o homem daquele momento, né, quem é Deus, quem são os seres do universo, quem são os seres celestiais, como o universo é construído, né? Então, essas são religiões reveladas. Mas esses deuses do passado são deuses que o homem criou no seu momento, né, de vivência. E ele foi aperfeiçoando esses deuses à medida que foi evoluindo, né? Tais conceitos são uma relíquia dos tempos em que os homens supunham que o universo estivesse sob o domínio e o controle dos caprichos de tais deuses imaginários. O homem mortal, entretanto, está começando a dar-se conta de que vive em um reino de relativa lei e ordem, no que diz respeito às políticas administrativas e à conduta dos criadores supremos e dos controladores supremos. Então, veja bem, né? Naquela época que Melquisedeque esteve conosco, no princípio da civilização, nós não tínhamos, né? A nossa mente era muito pequena, então não tinha capacidade de compreender, né, muitos ensinamentos. E os ensinamentos, eles vão chegando no mundo à medida que a nossa mente evolui e a gente tem mais abertura para receber aqueles conhecimentos mais verdadeiros. Tanto que os conhecimentos que chegam, eles são relativos para aquele momento que temos capacidade de apreensão deles na nossa mente. A ideia bárbara de apaziguar um Deus irado, fazendo propiciações para um Senhor ofendido, tentando ganhar os favores da deidade, e tudo isso por meio de sacrifícios de penitências, ou mesmo pelo derramamento de sangue, é sinal de uma religião totalmente pueril e primitiva. A gente precisa largar isso, né? De uma filosofia indigna e de uma era esclarecida pela ciência e pela verdade. Então a gente precisa se esclarecer, gente. A gente precisa, né, ouvir as coisas, processar na nossa mente e escolher o melhor para nós, né? E as religiões reveladas, elas nos possibilitam esse conhecimento. Tais crenças são extremamente repulsivas aos seres celestes e aos governantes divinos, que servem e reinam nos universos. É uma afronta a Deus acreditar, sustentar ou ensinar que o sangue inocente deva ser derramado com a finalidade de conquistar seus favores ou de conjurar uma ira fictícia. Veja bem, isso, né, matar os animais, né, fazer um monte de sacrifícios, fazer promessas, né, se arrasar andando de joelho para tudo que é lado. Gente, Deus não quer isso da gente, né? Deus quer simplesmente ser amado, assim como Ele ama cada uma das suas criaturas. Então, a gente está no momento, né, da era do mentalismo, que a gente precisa abrir a nossa mente para essas coisas maravilhosas que têm chegado no nosso universo aqui, né, local, de tantas verdades maravilhosas, né? Fazer sacrifício, penitência, isso não leva ninguém a nada. Isso aí é sacrificar um corpo. Você precisa desse corpo bom, sadio, com uma boa alimentação, né? E se cuidar bem da saúde, para que você viva da melhor forma possível, amando a Deus e sendo amado por Ele, também amando o seu semelhante, né? Os hebreus acreditavam que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados, quer dizer, era uma ignorância, né? Eles, naquela época, ainda se admitia, mas hoje não dá para admitir mais isso, né? A nossa mente está muito desenvolvida, né? Eles não se haviam libertado da velha ideia pagã de que os deuses não podiam ser apaziguados a não ser pela visão do sangue.
Embora Moisés haja trazido um claro avanço ao proibir os sacrifícios humanos e substituí-los na mente primitiva dos beduínos infantis que o seguiam pelo sacrifício cerimonial de animais. Quer dizer, Moisés já trouxe um progresso, né? Porque naquela época matava as pessoas, né? Para sacrificar, entregar a Deus aquele sacrifício, né? Mas o que acontece, né? Aí Moisés trouxe um avanço e deixou que martirizasse os animais. Mas hoje em dia a gente sabe que os animais não precisam morrer. Eles são nossos irmãos menores. Nós já passamos pelo reino dos animais. Eles, no futuro, eles serão homens e mulheres da nova humanidade, porque eles vão passar para o reino humano. Então, poxa, a gente precisa abrir a nossa mente, né? Ter uma consciência, né? Quem gosta muito de carne aí, e dessas coisas, vai se conscientizando devagar, né? Não deixe de comer, mas pelo menos vai se conscientizando, né? De que eles são nossos irmãos, merecem todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, para que eles também possam evoluir para o reino humano, né? A outorga de si próprio, feita por um filho do paraíso no vosso mundo, que foi o Jesus Cristo, né? O Cristo através de Jesus, foi inerente à situação de fechamento de uma era planetária. O que acontece? Quando chegou o príncipe planetário aqui, teve uma dispensação. O que é uma dispensação? É um julgamento da era. Então, aqueles seres, né, que eram beduínos, né, assim, muito simplesinhos, que tinham condição de evoluir, né, no universo, eles foram preservados e ganharam um ajustador do pensamento, que é uma fagulha de Deus que mora na sua mente. E aqueles que não tinham condição, né, o que sobrou deles ficou na alma do Supremo, né? Quando chegou aqui Adão e Eva, teve outra dispensação, outro julgamento. Aconteceu a mesma coisa. E quando Jesus veio, né, quem sabe rezar o credo aí, reza lá que vai saber onde é que Jesus parou, né? Que é naquela parte que desceu os infraeros, que são os infernos. Então, o que aconteceu ali? Jesus foi buscar aquelas almas que eram passíveis de evolução no universo. E depois de Jesus, ninguém ficou sem a fagulha de Deus na sua mente. Até aquela época, ainda nem todos tinham, né? Então, foi um julgamento que foi feito na época de Jesus. Agora, a gente está tendo outro julgamento, né? Que é a separação das almas. Muitas vão para outros planetas e outras que não têm condição vão perder a centelha, porque elas se ajustaram às iniquidades. Então, quando um ser se ajusta à iniquidade, o fim dele é o aniquilamento, né? Então, a gente está no momento, né, de julgamento agora também. E depois que Jesus veio, os julgamentos são milenares, né? Como a gente está no ano 2020, já teve um no ano 1000, né? E assim por diante. Essa doação de si próprio, não que haja sido necessário ao propósito de ganhar os favores de Deus, mas sim porque era inevitável. Essa doação de si mesmo também aconteceu como um ato final de um filho criador na longa aventura de alcançar a soberania experiencial do seu universo. Então, o que acontece? Quando Micael cria o seu universo e traz a ministra divina como sua consorte, né? O pai dá para ele, né, esse universo, mas dá para ele esse universo como príncipe regente. Então, para que ele seja soberano do universo que ele ganhou para administrar, ele tem que fazer 7 provas, né, nascer como os filhos do reino que ele criou, né? E a última prova que o Micael faz é nascer como Jesus Cristo num planeta, que foi o nosso caso aqui. Então, Jesus Cristo, Jesus o homem, e o Cristo Micael, né? O que aconteceu com eles, né? Ele venceu as 7 provas, que essa nossa foi a última, e ele foi ao paraíso e recebeu do Pai, né, o cetro de soberano supremo do seu universo local de Nebadon. E quando acontece isso, que um soberano recebe a soberania do seu universo local, ele pode dispensar
todos aqueles seres celestiais que estavam com ele trabalhando. Mas o nosso Jesus Cristo foi tão misericordioso que ele não quis dispensar ninguém. Então ele pediu que todos aqueles que trabalharam com ele durante todo o tempo das 7 provas dele ficassem no universo local com ele aqui. Então todos estão aqui com ele. Então veja como o nosso Jesus é misericordioso, o nosso Micael também, né? Que distorção de caráter infinito de Deus não é um ensinamento de que o seu coração paternal, em sua suposta frieza e dureza austeras, não era tocado pelos sofrimentos e infortúnios das suas criaturas. É claro que os pais do universo local, de um sistema, né, e o nosso Pai Celestial, todos sofrem com os nossos infortúnios, né? Não era tocado pelo sofrimento e infortúnio das suas criaturas, de que sua misericórdia eterna não seria distribuída senão quando ele visse o seu filho inocente sangrando e morrendo na cruz do Calvário. Quer dizer, quando Jesus fez as provas dele aqui conosco, o Micael Jesus, né, quando ali ele foi batizado, né, no Jordão por João Batista, ele já podia ter encerrado a carreira dele ali, né, porque o Jesus, o homem ali, ele fusionou com o ajustador do pensamento, que era a fagulha de Deus que vivia na mente dele, como homem, né? Então ele já podia ter encerrado. Mas como ele representava Micael, né? Micael quis ir até o final para ajudar a humanidade, né? Para resgatar muitas coisas que a humanidade precisava, entendeu? Então, né, a gente sabe que o nosso Micael é maravilhoso, né? Ele ainda quis ficar conosco mais um pouco. Não haveria necessidade dele ter morrido na cruz, né? A nossa ignorância é que causou todo esse desastre que até hoje somos conhecidos no universo como o mundo da cruz, né? Quer dizer, nós somos mal afamados no universo, né? O mundo que matou o seu soberano. Isso para nós é muito ruim, né? Então, mas veja bem o que faz a ignorância da nossa mente, né? O não aprendizado, o não aceitação do novo, a não compreensão de todas as coisas divinas que são passadas para nós. Mas os habitantes de Urântia hão de libertar-se dos erros antigos e das superstições pagãs a respeito da natureza do Pai Universal. A revelação da verdade sobre Deus está surgindo e a raça humana está destinada a conhecer o Pai Universal em toda a sua beleza de caráter e graça de atributos, que o Filho Criador tão magnanimamente descreveu ao residir em Urântia como Filho do Homem e o Filho de Deus. Então, a gente deve seguir os ensinamentos de Jesus, né? Porque ele trouxe para nós os ensinamentos de Micael, que representava o nosso Pai Celestial no paraíso, que para nós aqui na Terra é Deus, né? Esse documento foi apresentado por um conselheiro divino de Uversa. Uversa é a capital do nosso super-universo, onde residem os 3 anciãos dos dias. Bem, eu agradeço a todos, né? E nós vamos agora passar para o 5º documento, né? E para a gente seguir adiante com esses ensinamentos que são revelações muito importantes para todos nós. Eu volto a dizer a vocês que se vocês tiverem oportunidade e tiverem chance de acompanhar a leitura do livro, né? Existe o livro na internet, se vocês procurarem lá www.urantia.com, vocês vão tirar o livro, porque lá tem um livro em PDF, né? Ou também, mesmo no computador, vocês conseguem fazer isso. E antes das aulas, se vocês pudessem dar uma olhada nos documentos e nos subdocumentos, isso ia ser muito produtivo para cada um de vocês, né? Eu agradeço profundamente a atenção de todos, uma boa tarde a todos, e se vocês puderem, dê um like.